Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado por quem está assistindo pela internet. E eu e o Thiago, a gente vem trazer aqui, acho que uma sumarização de tudo que foi dito pelos nossos colegas e o que vocês podem esperar nas nossas próximas divulgações de resultado. A gente deve ter a materialização dessa estratégia representada no nosso fluxo de caixa e nos 3 componentes do fluxo de caixa da seguinte forma: a gente tem, como nossos colegas falaram, uma geração de caixa já robusta, existente, partindo de ativos maduros, bem posicionados, por exemplo, os shoppings todos com posição de liderança em suas respectivas áreas de atuação, o aeroporto com a sua capacidade totalmente já ocupada e com os novos hangares com uma fase com um ramp-up também super rápido de ocupação, hospitalidade e gastronomia também, com todos os crescimentos de indicadores que o Vilmar trouxe, e a incorporação com a materialização dos empreendimentos que a gente já tem no pipeline. Então, acho que vocês podem continuar esperando um fluxo de caixa operacional robusto, como tem sido nos últimos anos. No componente de investimentos, a gente tem sim um investimento a ser feito nas expansões, principalmente dos shoppings. Robert trouxe, a gente tem já em fase bem avançada as expansões do Cidade Jardim e do Catarina. Nesses 2 pontos, acho que vocês podem esperar muito mais já o impacto da adição do fluxo de caixa operacional, porque o investimento, boa parte dele já foi feito. E dos novos empreendimentos, dos empreendimentos Greenfield, a gente tem um investimento a ser feito nos próximos anos que, como tem sido nos nossos empreendimentos, são investimentos que trazem um retorno bem saudável, então a gente deve continuar entregando taxas de retorno consistente, como tem sido com as nossas operações existentes. A gente tem os novos empreendimentos imobiliários, os lançamentos, as novas fases, todas elas, 100% delas, a serem realizadas em land bank próprio, então a gente não deve ter investimento em aquisição de terrenos para esses empreendimentos. E ainda a gente tem o offset dos recebíveis da venda dos memberships nos clubes que a gente está lançando. Só para ter uma ordem de grandeza, a gente já tem quase 700 memberships vendidos nos 2 clubes mais avançados, o Village e o São Paulo Surf Club. A gente tem mais títulos a serem vendidos, então, no componente dos investimentos, a gente vai ver, sim, o CAPEX para concluir a expansão, principalmente dos shoppings, com o offset da receita gerada pela venda desses memberships. E no último componente, no fluxo de caixa de financiamento, a gente vai continuar com a nossa estratégia de rolagem de dívida. Portanto, a nossa estratégia financeira proposta, de forma resumida, ela pode ser vista como um fluxo de caixa operacional já existente, robusto, com um componente de investimento razoavelmente neutro, mantendo a nossa baixa alavancagem. A gente finalizou a nossa última divulgação com um indicador de dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses de 0,33, acho que bem saudável, somente se comparando com o resto do setor. Importante no momento de subida de juros. E a gente também tem uma posição super robusta de caixa e recebíveis já performados. Portanto, o funding para todo esse plano de expansão, de certa forma, ele já está dentro de casa. E para finalizar,
descer um pouco aqui para todos poderem ver. Acho que isso é um pouco a representação gráfica do que deve ser o nosso fluxo de caixa nos próximos anos. Como eu disse, uma geração de caixa dos negócios robusta, que demanda de todo esse time uma atenção, né, no dia a dia, nos indicadores e principalmente na qualidade dos produtos e serviços que a gente entrega. Um componente também positivo dos recebíveis já performados, das vendas dos memberships, o que demanda uma gestão comercial, que também a gente sabe fazer e tem feito muito bem nos últimos anos. Os projetos que vão demandar uma saída de CAPEX, eles têm todos, requerem todos uma disciplina muito grande por parte do nosso time, mas acho que aqui é algo que a gente controla muito mais. Então, prazos e budgets são coisas que são muito mais ao nosso alcance, portanto, de nosso controle. E aí a gente tem, por fim, mais o encargo sobre a nossa dívida líquida, dada a nossa estratégia de rolagem de dívida. Portanto, é de se esperar um fluxo de caixa livre para a distribuição de dividendos robusto para os próximos anos. Acho que é isso. De novo, obrigado. Tiago. Só para a gente finalizar essa etapa, que daqui a pouco a gente vai abrir para Q&A, eu acho que o raciocínio que o Nilson aqui apresentou para a gente, ele é uma continuidade de um trabalho que a gente está fazendo aí há muito tempo já dentro da JHSF, que acho que ele fez valorizar o produto, a qualidade do produto como um elemento importante, um daqueles elementos que a gente não quer abrir mão. A empresa fez nos últimos anos 2 ofertas de capital que fortaleceram a estrutura de capital propriamente dito e, em paralelo a isso, soube usar principalmente dos ativos geradores de renda com excelente previsibilidade de longo prazo, o lastro para a contratação de fontes de financiamento de longo prazo, que aliviam muito as questões de fluxo de caixa de financiamento de curto prazo, e, dada a geração de caixa que a empresa teve nos últimos anos, ela acumulou uma posição de caixa importante, que é essa liquidez que o Nilson aqui já destacou. Então, o avançar dessa estratégia financeira, ele está se confirmando em termos daquilo que a gente tinha projetado lá atrás, quando foi para essa rota. Eu acho que, como mensagem, a gente quer deixar para vocês de que, ao escolher por trabalhar com uma estrutura de capital subalavancada, a gente está procurando equilibrar melhor a maneira com que faz a remuneração do capital de terceiros, mas ao mesmo tempo como preserva para os acionistas também remuneração do capital do acionista que está empregado na companhia. Então, a nossa disciplina do dia a dia é como é que a gente preserva aquilo que a gente já tem e marginalmente vai aprimorando o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa dos investimentos, o fluxo de caixa financeiro, procurando dentro desse equacionamento preservação de liquidez, preservação de crédito para a companhia propriamente dito e, ao mesmo tempo, também a questão ou o tema de bem remunerar os nossos acionistas. Acho que com essa mensagem aqui a gente termina essa etapa. Em mais 1 ou 2 minutos a gente já inicia o Q&A. Vou pedir para quem está online só aguardar um pouquinho, que a gente vai colocar umas cadeiras aqui no palco para todos podermos estar sentados aqui para endereçar mais rápido as perguntas que vocês tiverem. Por hora, obrigado.